Olá, tudo bem com você? Começando o nosso Hope Hour hoje. Assim, todos os dias é muito bom, aí você vai falar, não, todo dia você fala isso. É que hoje tá mais que especial porque a gente vai falar sobre missão. Deixa eu já apresentar quem tá aqui, ó, para esse episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos. Vou começar pela Fernanda Beatriz, importada do programa Retratos aqui da TV Novo Tempo. Para esse Hope Hour, vamos sair daqui com o espírito missionário com tudo, né, Fernanda? Tudo. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço o convite, muito bom. Direto desse lado da mesa, muitas vezes, Pastor Batistotti, seja bem-vindo aí desse outro lado hoje. Vamos ver como é que é o sentimento do lado de cá. Não, você já teve do lado de daí também nos 10 mandamentos. É verdade. Os 10 mandamentos. Verdade. Privilégio estar aqui, falar sobre esse assunto. Aquece meu coração. Sempre muito bom ter você com a gente. Privilégio. E talvez o pessoal que te acompanha pela televisão, né? Pastor Gilmar apresenta o programa Escola Bíblica aqui na TV, talvez ainda não conheça esse seu lado missionário que a gente vai contar hoje, né? Eu raramente compartilho. No Além dos Fatos, que eu participo na rádio, todos os dias, das 5 às 6... normalmente eu conto uma história, relembro, às vezes a gente tem temas que estão associados, mas no Escola Bíblica, como nós estudamos as revistas, né, às vezes eu tenho citações de boas experiências, assim, mas especificamente eu acho que é a primeira vez que eu vou falar. Que legal, então vai ser muito bom. E a Bianca Pelosi. Isso, Pelosi. Acertei. De vez em quando eu erro os sobrenomes aqui. Não, Pelosi. Acertei. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bianca tem uma história linda com a missão também. Conquistou seu coração, assim, de forma profunda, né? Sim. E aí você vai dividir com a gente um pouco das suas experiências. Sim, tem muita história e eu tô muito ansiosa pra falar sobre aqui, porque é minha paixão. E aí, né, eu amo falar sobre as minhas paixões. Quando a gente tem essa coisa tão aquecida no nosso coração, é muito bom poder compartilhar, né? Então, seja bem-vinda. Aqui a conversa é livre, é tranquila e a gente vai, com certeza, contagiar você aí que acompanha a gente também com esse espírito da missão. Antes de eu entrar no assunto de fato, a gente entender o que é um missionário, vamos falar aqui do programa Retratos. Vamos? É suspeita, né? Suspeitíssima para falar sobre o programa Retratos, mas também tem muito de missão no Retratos. Tem, Wagner, tem, porque o Retratos é um programa que ele fala sobre os projetos da ADRA. No mundo inteiro, né? No Retratos a gente fala especificamente do Brasil, mas a ADRA atua no mundo inteiro. Estamos vendo, inclusive, algumas coisas aqui, ó. Isso, algumas imagens que a gente gravou ali na estreia do programa. E a gente sempre viaja o Brasil mostrando como que esses projetos da ADRA impactam pessoas. Então, tem projetos que vão desde uma assistência mais básica, como o alimento, até projetos que vão na parte do desenvolvimento social. Então, pessoas de várias idades, tem projetos que dão aula, projetos que envolvem idosos, corrida, né, a parte da saúde. Então, tem muita coisa que a ADRA faz aí pelo Brasil e a gente está percorrendo para contar um pouquinho desses projetos. A ADRA, ela trabalha com funcionários. Então, ela tem muitos funcionários aí ao redor do Brasil nos projetos, mas também tem voluntários. E aí é que entram também as pessoas que fazem missão, que se inscrevem e às vezes passam ali ou curta duração, um mês ou até mesmo um ano, dedicando a sua vida, como a gente foi mostrar um episódio, por exemplo, do Araguaia, que ali tem pessoas que são formadas, né, psicologia, pedagogia, várias outras áreas e que vão para lá, para a região e passam um ano. Então, é um ano ali sendo missionário e sendo voluntário da ADRA, ajudando as comunidades locais. Então, muito realmente bom. está bem entrelaçado. E tudo isso está retratado nesse programa, onde você pode assistir, realmente você vai se emocionar. Você que conhece sabe do que eu estou falando, você que nunca viu, procure agora mesmo. Então tá tudo disponível no YouTube da ADRA. Isso mesmo, no YouTube da ADRA Brasil você encontra todos os episódios do Retratos, desde a primeira temporada até essa que a gente está agora, que é a 7ª. E tá tudo no NT Play também, você tá acostumado a acessar o NT Play, ntplay.com, você procura lá pelo Retratos e você vai encontrar todas as edições, tudo lá para você. Vamos então conversar aqui sobre missão, estamos já falando sobre isso, todo mundo aqui tem esse espírito missionário muito latente e aos poucos a gente vai conhecendo um pouco da história de vocês também. Agora, o que é missão?
A Fernanda falou aqui sobre voluntariado, né? Voluntariado e missão é a mesma coisa, na opinião de vocês? O que define uma coisa e outra? Todo missionário acaba sendo um voluntário? Todo voluntário é um missionário? O que é missão? Bom, a missão é quando você se disponibiliza para ajudar o próximo. Uhum. Eu acredito que a missão e o voluntariado, eles caminham muito juntos. Inclusive, algumas pessoas perguntam para mim se eu prefiro ser chamada de voluntária ou de missionária. Eu acho que o nome missão e missionária tem um impacto muito forte. Uhum. Então, eu gosto muito. E eu vejo que a missão... Existem tipos de missão, né? Eu conheci pessoas que fazem missão e elas recebem por isso. E existem pessoas que são missionárias voluntárias, que não recebem por isso. Eu fui esse caso, eu estive em missão por 6 meses e eu não recebi nada por isso. Eu estava sendo sustentada por ajuda da família e por doações também. Uhum. Para você, pastor? Basicamente é isso, né? A Igreja Adventista tem um serviço de voluntariado quando uma pessoa se disponibiliza em alguma instituição, em algum local, e ele vai ser um missionário naquele lugar. Ele não vai receber ali o sustento dele, a alimentação local, mas ele vai realizar um projeto especial em algum lugar. E aí, quando a gente pensa na palavra originalmente, isso pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento. O Senhor nos chamou a todos para sermos missionários, ou seja, para compartilharmos uma mensagem, para compartilharmos uma missão. Quando Ele convoca, quando Ele chama os discípulos, Ele os chama para serem missionários. Uhum. E isso acontece com qualquer pessoa que aceita o Senhor Jesus, que entrega a vida para Ele, né? Que a gente nasce como verdadeiro missionário se a gente nasceu verdadeiramente como cristão. Sim. Basicamente é Pastor, isso. então o senhor acredita que ser missionário não é uma ação pontual? Eu vou lá para o continente asiático, o continente africano ser missionário. É como se fosse um estilo de vida. Então, eu aqui, que moro em Jacareí, sou missionária. Exatamente. Existem essas missões especiais, por exemplo, como a Bianca falou, as missões de curto prazo, as missões de longo prazo, 6 meses, 1 ano, 30 dias, 15 dias. A gente teve aqui na Novo Tempo ano passado e vamos ter esse ano também um grupo que vai para a Amazônia, vão passar lá um período em um projeto específico. Mas necessariamente não. Eu sou um missionário onde eu estou. Onde eu estiver, na minha casa, quando eu compartilho com alguém na faculdade, quando eu estou compartilhando aquilo que eu acredito, eu sou um missionário. Porque senão a pessoa teve uma experiência missionária, né? Ela experimentou o que é estar lá num campo onde existem necessidades. Naquele período ela se integrou, mas foi aquilo, foi muito pontual, né? E tem um outro detalhe, né? Eu acho que a Bianca deve ter percebido isso. Às vezes, alguns são muito mais estimulados para uma aventura, não, você é missionário em outro lugar. Uhum. E ele esquece que ele tem uma responsabilidade local. E o verdadeiro missionário, né, Bianca? Ele vai para um lugar porque ele foi despertado ali onde ele está. Entendi. Até porque, assim, dependendo da realidade, às vezes a pessoa não tem o tempo, o recurso financeiro, a condição de deixar a sua cidade, seu país e ir para outro lugar, né? Pensando ali numa pessoa que às vezes tem filho pequeno ou tem um emprego público que não pode se afastar, enfim. Exatamente. Então, é um estilo de vida da pessoa ali na região dela. Eu só acredito que isso tem que ser de forma intencional, sabe? Eu tenho que desenvolver um projeto, essa é minha missão aqui onde eu estou. Porque também, você falou sobre, tem muita gente que quer viver essa aventura. Eu acho que existe uma impressão muito romantizada também do que é a missão, né? Não, vai ser muito legal, a pessoa às vezes está infeliz com a vida dela, com o que está acontecendo, muitos problemas. Não, eu vou lá para o outro lado do mundo, todos os meus problemas eu vou deixar aqui e lá eu vou me dedicar e vai ser muito legal, vai ser uma grande aventura. E não é por aí, vocês dois têm uma experiência missionária num campo internacional, lugares de muita dificuldade. Você passou por uma guerra, muito abandono, muita fome.
Então, assim, não dá para romantizar o que é uma vida dedicada à missão, principalmente em lugares tão carentes, né? Isso, quem tá indo pro campo missionário tem que ir com a certeza e já forte, sabendo que vai passar frio, vai dormir mal, vai comer mal. Eu tive uma intoxicação alimentar horrível. Foi, assim, muito difícil, mas o prazer de estar lá é muito grande. Então, realmente, não é esse lado romantizado de vai ser fácil, vai ser maravilhoso, vou viajar, mas tem uma coisa que aquece o coração, que é você tá, de fato, sofrendo por Cristo. Isso é muito legal, é muito bonito, você tá ali para fazer o bem ao próximo. E como a gente estava falando sobre a missão, ela é a pregação do evangelho, né? A gente tem a missão aqui na Terra e todos têm a missão de pregar o evangelho, de pregar o evangelho e levar Jesus para outras pessoas, né? Uma forma da gente fazer isso, e que eu fiz muito na Ásia, é através do voluntariado, através de ajuda. A gente se conecta aos corações, entregando para eles o que eles precisam. E nesse ambiente de guerra, eu não fui missionária só aí, só no Mianmar, que é esse lugar de guerra que você estava comentando, mas todos os lugares que eu passei em missão, para a gente falar sobre Jesus e ser um exemplo, uma testemunha, a gente precisa se conectar primeiro. E a gente se conecta ajudando no que as pessoas precisam. É interessante, Wagner, quando a gente pensa nisso, que existem pré-requisitos, né? Faz parte, eu acredito, da motivação, né? Porque a gente é motivado. Um grupo de alunos da universidade vai fazer um projeto de missão a curto prazo. É motivacional, mas existem pré-requisitos para isso acontecer. Para onde eu vou? Qual é a cultura que eu vou enfrentar ali? Né? Existem dois aspectos que são muito importantes. Primeiro, a língua. Qual é a língua que fala ali? Eu não me comunico, né, com aquela língua. Por exemplo, no país que eu vou, eu uso um tradutor. Né? Porque, vamos lá, eu tenho 20 dialetos, árabe e francês. Então, agora, aí você começa a ver a sua limitação. Eu devo me aprofundar para conhecer, porque o processo de comunicação é importante. E um outro que a Bianca citou é a questão alimentar, né? Eu preciso entender, porque o alimento ele tem a ver com a vida, com o gosto, com os sentimentos, e agora você vai mergulhar numa cultura totalmente diferente da sua. E aí entra um terceiro aspecto que eu quero considerar, que é como você olha uma cultura que é diferente da sua. Sim. Você acha que você é superior porque naquela cultura há limitações. Vou dar um exemplo, né? Na vila que a gente vai, não tem água potável, não tem luz elétrica. Aí eu olho assim, não, né? Eu começo a me achar superior a eles por isso. E isso, com certeza, criará barreiras nesse processo de pregação do evangelho, né? Então, muitas vezes já tem uma diferença física muito marcante. Exatamente. Então isso já cria uma certa distância, né? A gente está acostumado com uma miscigenação cultural muito grande no Brasil, né? A própria América do Sul, de um modo geral... Acho que a América, de um modo geral, né? O continente americano. Tanto que falam latinos, né? Que tem essa miscigenação que é própria da nossa região. Isso. Então, quando você vai para outros lugares, então, às vezes eles nunca viram uma pessoa com a sua aparência física. Exatamente. Né? Eu acho que deve ter acontecido no Mianmar isso, sim, né? Eu até quero ser bem sincera. Eu posso começar contando uma história? Pode. Eu acho que essa questão que você estava falando, que pode ser assim, já o físico uma barreira, eu já vi isso diferente na minha experiência. Porque eu era muito diferente, né? Pele clara, cabelo cacheado, loiro, principalmente o cabelo cacheado. Gente, isso foi tão bênção, de verdade. Porque na Ásia... Era um ponto de curiosidade deles. Acaba sendo. Na Ásia, é muito raro o cabelo cacheado. Eu lembro que eu tava andando pelo Camboja, que foi um dos países que eu fui fazer missão também, e aí uma mulher parou em mim e falou assim, eu só vi esse cabelo em televisão. Eu nem sabia que era real, assim, é natural. E aí eu falei, sim, e ela ficou super empolgada com aquilo. Quando eu tava lidando com as crianças, eu conseguia me conectar com elas porque elas achavam incrível o meu cabelo ser cacheado. Então, pra mim, isso, na verdade, foi uma porta de entrada. Foi muito legal. Mas esse aspecto de a gente olhar de forma superior deve ser considerado. Porque não há... vamos lá, estou falando do país do Chad, né, que é o país que eu faço o projeto. Estamos falando do quarto pior IDH do mundo.
Nossa. Quem come vai comer uma vez por dia. Quem come. Não quer dizer que todo mundo come todo dia. Exatamente. E aí, pra gente, quando a gente foi, né, a primeira vez com um grupo de alunos da universidade, a gente achava engraçado assim, né? Ele só serve uma refeição pra gente, e a gente tinha combinado de serem 3 refeições, porque a gente não sabia. Só servem uma refeição no meio da tarde. Aí, mas como? De manhã um chazinho. Aí eu pedia mais alguma coisa, vinha uma bolachinha. Aí o almoço, o que vem no almoço? É 4 da tarde, que é o que vem no almoço. Aí depois a gente descobriu, mas por que isso? Porque eles comem naquele horário que será para alguns só, a única refeição, para poder aguentar até o outro dia. Então, aí você olha e diz assim, não, eu sou superior porque eles estão limitados. Eu lembro que uma vez a gente foi explicar sobre alimentação e aí o rapaz levantou a mão e perguntou assim, e para nós, quando nós falamos que tinha que ter 3 refeições ao dia, e para nós que só nos alimentamos, quem se alimenta uma refeição? Então, entende? Olhar para o outro como outro, igual a você, é essencial para você não criar nenhum tipo de barreira. Olha, o pastor Batistotti tem esse projeto de missão no Chad, que é um país africano. Isso. E é um projeto de construção de escolas. E também, você já fez missão na Albânia também, né? Isso, 2 vezes. Ah, tá aqui, ó, o mapa. Centro-norte do continente africano. Tá aqui o continente, ali o Chad, quase no centro. Exatamente. Quase no centro do mais continente. Mais pro norte, Central África está no centro. É um país grande até, né? Sim, sim. Aí você tem a maior parte dele, a região desértica, né? Vai pegar como Níger, é muito parecido com o Níger, vai fazer divisa ali com Nigéria. O Sudão, que vive em guerra civil, né? E a ADRA, que é a nossa agência de recursos assistenciais, hoje faz um trabalho no Sudão, no Chad, melhor, recebendo os refugiados sudaneses, né? Fornecendo alimentação e apoio para eles. Nossa, que bênção. Aí a Bianca, hoje ela tem 19 anos, ela é estudante de psicologia, começou agora o curso no NASP Campus Engenheiro Coelho. Ela já atuou como missionária no Sudeste Asiático. Então já foi para Tailândia, Camboja e Mianmar. Para você, tá aqui no mapa também, dá para você ver um pouquinho desses países. E aí aquilo que a gente estava conversando, já enfrentou duras realidades por aí, né? Guerra, abandono, fome, traumas. No futuro, você quer casar, mas quer continuar fazendo missão. Inclusive, eu ouvi dizer que antes de terminar a faculdade, você ainda quer fazer uma outra pausa, fazer mais uma missão. Quero. Mas tudo vai depender dos planos de Deus. Porque eu não estava esperando a missão que eu fui fazer. Não foi uma missão que eu me inscrevi para fazer, eu fui chamada. Então, eu já estava entrando numa faculdade, inclusive eu estava morando nos Estados Unidos. Sim. E eu tinha sido aceita na faculdade de Andrews. Eu ia estudar lá, estava tudo certo, só que eu fui chamada para ir para a Ásia, então eu larguei tudo e fui. E eu quero muito que seja assim da próxima vez, se eu for fazer isso no período de faculdade. Se durante a faculdade eu for chamada mais uma vez, eu pauso a faculdade e eu vou. Mas eu tenho muita vontade de ir para a missão depois de casada, porque eu achei muito difícil ir para a Ásia como uma mulher jovem solteira. Eu passei uns perrengues ali por isso. Eu acho que a gente sabe que Deus, ele protege, mas nós mulheres, a gente se sente mais segura com um homem ali do lado. E foi muito complicado. Eu passei na Malásia também. Eu tive que fazer uma viagem, porque quando eu estava na Tailândia, eu só podia ficar 3 meses no país, então eu tive que sair e voltar. Na Malásia, eu não tive uma experiência muito boa, não. Com essa questão, assim, de ser mulher, foi um país que eu me senti bem segura, sabe? Então, eu tenho muita vontade de voltar. Mas o meu objetivo mesmo, que está nas mãos de Deus, é voltar depois de formada, porque eu quero usar a psicologia a favor da missão e casada. Muito bem. Eu só queria destacar uma coisa aqui, Wagner, sobre o projeto do Chad. Esse é um projeto vinculado ao núcleo de missão da Universidade Adventista de São Paulo, Campus Engenheiro Coelho. Então, em realidade, eu comecei esse projeto a convite, na época que eu trabalhei na universidade,
para liderar grupos de alunos lá. E mesmo estando na Novo Tempo, a gente tem um acordo para a gente concluir o trabalho que é a construção da escola. Mas as 2 vezes na Albânia, uma vez na Turquia com refugiados iranianos e agora essas 6 vezes já no Chad, é um trabalho vinculado à universidade que é excepcional, que tem projetos de motivação para os alunos e que traz alunos desta região, dá bolsa para esses alunos. Por exemplo, o tradutor é um desses alunos do continente africano, meu amigo Kassal Ressala, né? E que se forma, que recebe aqui capacidade para contribuir com o seu país. Então, acho que é bom a gente sublinhar isso. Muito Maravilhoso, legal, pastor. né? O senhor, então, começou ali incentivado pelo NASP, né? Pelo ambiente ali acadêmico. E, Bianca, você como foi? Foi quando era criança? Conta um pouquinho pra gente. Quando eu Esse comecei seu interesse, esse despertar de interesse em ser uma missionária, em poder servir e ajudar as pessoas. Então, isso veio de mim desde nova. Eu não sei de onde veio, eu sei que eu tenho algumas histórias quando eu tinha lá pelos meus 6 anos, onde eu gostava de ajudar os coleguinhas de sala que tinham dificuldade. Eu lembro de uma vez que entrou um coleguinha com síndrome de Down na minha sala, no Jardim 2, e eu tinha faltado um período de aula, e aí alguns dos meus colegas, eles falaram, ai, fica longe desse menino, porque ele chegou faz um tempo, ele bate nos alunos, e eu não lembro como que isso aconteceu, mas me contaram que eu fiquei muito próxima desse menino. E aí a minha mãe, depois, mais pra frente, recebeu uma carta da escola, da minha professora, da diretora e da mãe desse menino, no fim do ano, agradecendo a mim, porque pelo meu relacionamento com ele, ele não ficou sozinho, ele deixou de ser uma pessoa violenta, agora ele era muito melhor. Então, e eu tenho várias histórias, assim, de quando eu era pequena. É o acolhimento, né? Eu sempre muito gostei. Do que a gente estava conversando antes. Não se sentir... porque você não tem determinada síndrome, você não se sente superior, porque você não é, mas você acolhe, tenta entender o mundo do outro, né? Isso, e eu sinto que eu tenho um chamado, assim, com pessoas diferentes de mim. Seja qual for a diferença. Ou seja, com todo mundo, né? Porque todo mundo é diferente. Mas, assim, eu sei que esse desejo se intensificou mais ainda quando eu tinha uns 14 anos. E o meu pastor, ele abriu uma agência de missões na minha escola. E aí ele me chamou para participar. Foi durante a pandemia e foi um grupo muito pequenininho. E por algum motivo ele me chamou, eu aceitei e lá eu aprendi a dar estudo bíblico, lá eu aprendi a orar com as pessoas, a gente visitou pessoas mais de idade, pessoa com doença assim como câncer, e aquilo movia muito o meu coração. E eu me senti mais próxima de Jesus, levando as pessoas para Jesus também. Então, foi aí inclusive que eu decidi me batizar. Foi por causa da missão. E aí, com 14 anos, eu virei pro meu pai e falei assim, algum dia eu vou pra janela 1040 pra pregar. Eu falei muito convicta, eu falei, eu quero estudar teologia e psicologia porque eu vou pregar pras pessoas. E 4 anos aí orando, Deus me levou aos 18 anos, né? Você acha que foi coragem? Foi fé? Não sabia muito bem o que estava acontecendo? O que te movimentou aí com 18 anos de realmente cumprir o que você tinha dito? Porque, de repente, é um sonho infantil, né? Um infanto juvenil aí, mas quando chega a hora de concretizar mesmo, né? Deixa pra lá, vamos seguir a vida. E você enfrentou, né? O que te moveu? Então, acho que foi um pouco de tudo que você falou agora. Eu sei que eu tava nesse período, assim, de entrar na faculdade, mas eu ia entrar na Andrews, que é uma faculdade muito boa adventista, mas eu não tava sentindo paz no meu coração em entrar nessa faculdade, então eu comecei a orar. Falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? E junto, eu comecei, porque eu tava sentindo que não era lá, e eu falei, Senhor, eu acho que não é aí. Aonde que é pra eu estudar? E aí, junto, eu tava começando a orar, eu senti o Espírito Santo me chamando pra orar, para que o desejo de missão voltasse em mim de uma forma muito forte. E junto isso. E aí foi quando... Por isso que eu acho que entra a fé também. Porque eu estava esperando uma resposta de Deus de qual seria meu próximo passo. E aí, antes de entrar na faculdade, eu recebi esse chamado. E aí, eu senti a paz no coração. Eu falei, então é isso que Deus quer. Eu tenho certeza. Esse é um pré-requisito. O Senhor nos chama, né? Por isso que eu falei, quando a gente nasce no reino como um cristão, a gente nasce como missionário. E aí ela enfatiza exatamente o que aconteceu. O Senhor a chamou, e é interessante que ela começou o projeto próximo ali, da né? Na sua realidade. Dela, né? Exatamente. E isso foi despertando no coração ao ponto de dizer, não, mas eu me rendo para que o Espírito de Deus me controle nessa situação, para que o Espírito de Deus guie. Eu, por exemplo, digo sempre,
e agradeço aqui, né, o pastor Marcelo Dias, que era o diretor do núcleo de missão na época, no NASP, que hoje é missionário na Índia. E ele chegou assim, cara, você não quer levar um grupo de alunos para a Albânia? Ajudar o núcleo de missão nas férias e tal? E eu sempre digo isso, né, de público, porque Deus usou por uma necessidade que eu tinha exatamente naquele momento. Porque um pastor, quando ele decide ser pastor, né, como um cristão ele já é um missionário, e como pastor agora ele vai ser um missionário integral. Mas agora era a oportunidade de uma missão intercultural em um momento importante para mim, no momento de crise pessoal, por exemplo. Não, naquele momento o Senhor usa, desde que você se renda, e o Senhor vai te abençoar. Essa questão de pré-requisito, eu recebo muito essa pergunta no meu Instagram. As pessoas me perguntam o que eu preciso para fazer missão. Eu falo que existem muitos fatores, mas são 2 principais. O primeiro que eu falo é saber inglês. Porque, independente do país que você vai, se você sabe o inglês, por mais difícil que seja, você consegue se virar ainda, né? Porque é a língua universal. Então, já ajuda. Eu, por exemplo... No Chad vai ser francês ou árabe. Tá? Não, mas eu entendo porque realmente você chega... o inglês é prioridade. Só estou enfatizando o francês e o árabe, que são a minoria e são as línguas oficiais. Eu falo assim, dentro do contexto que eu vivi, né? Eu não tenho ideia. E com certeza o inglês é para a maior parte do mundo, exatamente isso. Sempre vai ter alguém ali que sabe falar inglês. Com certeza. Por exemplo, o pastor falava inglês e ele traduzia para o francês, né? E traduzia para os dialetos que ele falava. É exatamente isso. Isso aconteceu, inclusive. Eu estava com um grupo que falava português, aí do português tinha alguém que traduzia para o inglês, do inglês para a língua local. Aí eu tinha mais um pouco essa facilidade porque eu sabia o inglês. Então eu sempre estava ali com... Aí era uma interrupção só no processo de tradução. Aí estava ali com uma pessoa. É importante. Porque vai perdendo, né? Exatamente. Falar. Mas o segundo ponto que eu falo para as pessoas é esteja ligado a Deus. Porque ele vai te chamar quando você estiver no momento de entrega total. Porque às vezes a gente quer ir para a missão com uma ambição egoísta, porque a gente quer viver esse romantismo, né, como você falou. Então, esteja entregue a Deus e à vontade dele, e deixe que você esteja cheio do Espírito Santo, para que, como missionária, você transborde o Espírito Santo para as pessoas, porque isso é ser missionário. Então, essas são as 2 coisas que eu falo para as pessoas, principalmente. Excelente. Pastor, você viveu momentos, eu imagino, lindíssimos, também muito fortes lá no Chad, que não foi a tua primeira experiência, né? Fora do Brasil. Não, tinha ido já para a Albânia 2 vezes, e daí depois fui para o Chad, e aí depois fui para a Turquia, e depois voltei para o Chad. Então a primeira foi na Albânia. Foi na Albânia. Vamos falar dessa primeira experiência, assim. O que aconteceu lá? Alguma história, algum momento, alguma cena que ficou registrada? Que você falou, poxa, isso aqui é realmente ser cristão, isso aqui é realmente ser pastor para além né, de um título, mas realmente servir a quem está precisando, não importa a geografia. É entender que às vezes nós vivemos dentro de uma realidade que é a nossa cultura, que é uma realidade de maioria religiosa, e a Bianca passou isso, maioria religiosa cristã, né? E a Bianca passou isso numa região onde a maioria não é cristã também. Né? Então, tanto a Albânia quanto o Chad, então você tem uma maioria que não é cristã. E aí nós temos lá uma sede, nós temos um pastor missionário, hoje nós temos 2 pastores, temos outros pastores albaneses. Mas aí o pastor falou assim, pastor, não esqueça de uma coisa, que eu ia explicar quem era Jesus. Eles não sabem quem é Jesus. O que eles sabem de Jesus é o mesmo que você sabe de Buda. Aí eu fiquei pensando assim, o que eu sei de Buda? Muito pouco, né? Entendeu? Depois até fui fazer, eu fiz uma pós-graduação em missiologia, e aí fiz religiões mundiais para entender exatamente o que era o budismo, o que é o islamismo, entendeu? O hinduísmo. Aí eu pensei, uau, então como é que eu vou explicar Jesus para quem não sabe quem é Jesus? Esse é um aspecto para mim que foi
disruptivo. Porque eu comecei a entender, Wagner, que a ação do Espírito Santo, ela é muito maior do que a minha visão. Uhum. Neste momento, Deus está trabalhando no coração de todas as pessoas no mundo inteiro para a salvação de todas. E Deus quer usar-nos como instrumentos para isso. Então, não posso limitar. Eu disse, Senhor, me ajuda a falar sobre Jesus, para quem não sabe quem é Jesus. Então, imagine um pastor já de 20 anos de ministério na época, vou explicar Jesus para quem não é. Então, esse é um aspecto importante. O segundo é, na missão não existe concorrência religiosa. Na missão existe eu quero salvar. E aí para mim, foi muito disruptivo, desconstruir muitas ideias. E a Fernanda sabe, que a gente já conversou muito sobre isso, né? Eu tenho amigos de outras crenças religiosas. Né? Eu tenho amigos muçulmanos, eu tenho amigos padres. E eu lembro que a gente foi fazer um pôr do sol na paróquia, né? Pôr do sol é um culto especial que a gente tem na igreja para esperar o sábado, né? A gente chamou de pôr do sol e ele esperando a gente para um chá. Falei, não, nós vamos fazer o nosso culto de pôr do sol. E ele falou assim, pastor, parabéns, amanhã vai ter batismo. E no outro dia nós tínhamos batismo. Aí eu fiquei pensando assim, uau, um padre está dizendo para o pastor, parabéns, porque amanhã tem batismo. Na igreja adventista, né? Na igreja adventista, o batismo na igreja adventista. Então isso é uma coisa assim. Então, Wagner, olhar. Aí você tem um outro olhar para as pessoas, sabe? Sem preconceito religioso. Você vai compartilhar o que você acredita. Sim. Mas você vai respeitar o que ele acredita. Então não existe essa separação. E aí eu hoje falo de Jesus procuro falar de forma diferente, muito mais pessoal, porque quando você vai falar para quem não conhece, é diferente. É como se fosse né, alfabetizar aquela pessoa para um universo que ela nunca ouviu. Se ele não faz parte de mim, como é que eu vou compartilhar isso, entende? É um testemunho de vida mesmo. Trazer para perto, né? Eu imagino que a Bianca deve ter passado por isso, porque eu não lembro, a maioria no Mianmar é budista. A religião lá é o budismo. E você deu aula de inglês para crianças budistas, né, Bianca? Como foi essa experiência? Qual o ponto ali de transformação que você viveu? Então, eu não fui professora de inglês ali, mas para introduzir Jesus para as crianças, para as pessoas, uma forma que a gente achou foi através de aulinhas de inglês. Então, a gente pegava ali um dia da semana, 1 horinha, juntava umas crianças num bairro e começava a ensinar o inglês, né? Cantava musiquinha também? Cantava musiquinha. Então você podia cantar uma musiquinha pra gente. Gente, eu aprendi uma música em tailandês que é tão legal, mas vocês querem que eu canto mesmo? Ué, agora que o pastor puxou essa carta aí, Desculpa, vambora, né? Wagner. Não, tá ótimo. Vai ser em tailandês ainda. Deixa eu ver. Em inglês, uma que a gente cantava com as crianças era Oh, I love you, Jesus, deep down in my heart. Oh, I love you, Jesus, deep down in my heart. Deep, 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 down, down, down. E elas gostavam do ritmozinho. Movimento. E a gente dançava assim, com as mãozinhas, sabe? Com elas gostavam muito. E em tailandês, não sei se eu vou cantar certo, mas era alguma coisa assim. Waka kon kwai mu, wanaraja, waka kon kwai mu, wanaraja, waka kon tu kon. Boca con, alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem. É a mesma música que você cantou? Não é a mesma. Outra. Eu sei que uma palavrinha em tailandês que eu sei é Prajal, que é Deus. E aí nessa musiquinha, quando fala Prajal, eu acho muito legal, que eu sei, tá falando de Deus essa música. A música em tailandês que fala de Deus, eu acho maravilhoso. É uma língua muito complexa, né? É muito difícil. Porque são essas línguas que são as línguas tonais que fala. Não lembro se é agora exatamente o termo, mas é que assim, às vezes o tom que você vai falar uma palavra muito parecida, o sentido é completamente outro. Por exemplo, em tailandês, 5 é ha, só que você tem que fazer ha. Se você fizer ha, não é 5. É outra coisa. É outra coisa, que eu não sei o que é, mas você tem que falar ha, que é 5.
Então, tem essa diferença mesmo. São realmente esses desafios culturais, né? E a gente vê essa cultura arraigada ali na língua, né? Tá tudo ali, na comida, como o pastor falou, tudo isso é muito forte. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, eu queria comentar sobre isso, que foi sobre essa questão de que as pessoas sabem de Jesus tanto quanto você sabe sobre Buda. Eu tive uma palestrazinha que eu participei sobre evangelização de budista. E aí lá eles estavam falando isso, né? Que os budistas, eles conhecem, né? Os tailandeses, os asiáticos, conhecem Jesus como fundador do cristianismo. Apenas isso. E as pessoas que conhecem um pouco mais a fundo sobre a história de Jesus, acham a história de Jesus ridícula. E os cristãos ridículos. Assim, como que eles seguem esse Jesus? Por quê? Porque eles acreditam no karma. E o karma é quando você faz uma coisa ruim, você paga com isso. Quando você faz coisas boas, você paga com isso, né? Só que para eles, Jesus ter morrido uma morte tão cruel significa que é o karma dele. Então, ele deve ter sido uma pessoa tão ruim. Então, para os budistas, não fazem sentido, né? Para as pessoas que acreditam no karma, não faz sentido a gente seguir um mestre que é tão cruel, porque ele sofreu um karma tão cruel. Então, é muito complexo. É mais complexo, assim, porque a gente tem que pegar a partir da crença deles para falar sobre Jesus. Isso é muito difícil, porque você tem que conhecer muito bem o budismo ou a religião, né, do país que você está ali como missionário, para poder introduzir as suas crenças ali. Então, é um processo muito complexo e sempre a partir do relacionamento. Sempre criando um relacionamento primeiro, não só chegar introduzindo. Por isso que missão a longo prazo é bem mais eficaz, porque dá o tempo de você fazer... Eficaz, assim, no sentido de pregação, porque você cria um vínculo, um relacionamento com a pessoa, e isso é muito bom. Desculpa, Fernanda, que eu só queria sublinhar isso que ela falou, que é interessante, porque a missão de curto prazo, ela também deve estar associada a algum projeto local que dê continuidade, porque senão é exatamente o que falou, é como se você colocasse o doce na boca dele, naquele tempo que você está ali, 15, 30 dias, e você vai embora. Então, mesmo que você participe de um projeto de curto prazo, para ter essa experiência, porque você estuda, você tem as suas atividades, se envolva num projeto que vai ter continuidade ali. Então, nós fizemos isso na Albânia e continuamos fazendo no Chad. Então, está sendo construído uma escola. Então, é um projeto a longo prazo mesmo que a gente vá lá uma vez por ano, entende? Porque senão fica realmente essa sensação. E no caso do compartilhar o evangelho, é a missão de longo prazo. Porque você faz isso por sua vida. Né? O indivíduo vai querer conhecer esse Jesus através daquilo que você faz. Né? Ele vai viver com você todo dia, vai ver que você é diferente. Sim. Evangelho sem palavras, né? Com ações. Exatamente. Bianca, exatamente. O que eu queria te perguntar, você falou que as pessoas têm essa visão sobre Jesus, né? Mas você trabalhou com as crianças e eu soube que essas crianças, elas já até estavam aprendendo histórias da Bíblia. Como foi para você ver que essas crianças estavam ali se interessando pelo cristianismo dentro daquela realidade que elas viviam, né? Em relação à crença sobre Jesus, a visão que tinham sobre Jesus? Essa experiência que eu tive, né, como uma professorinha de inglês ali, aconteceu na Tailândia, em um bairro ali. E foi muito emocionante, porque foi a primeira ação missionária que eu fiz, assim, de ir para algum lugar, envolver com as pessoas locais mesmo. Foi, acho que nos primeiros 15 dias de missão ali, depois de um preparamento, de se estabelecer, né, no país, eu estive lá. E foi muito emocionante, porque as crianças, elas usam uma corrente que tem o Buda ali, né? Que faz parte da crença delas. E ver aquelas crianças repetindo versos bíblicos em inglês, mas versos que falavam sobre Jesus, é uma coisa tão simples e tão superficial, mas que a gente que acredita no poder do Espírito Santo e com aquilo a longo prazo pode criar uma base tão grande para as crianças, ainda mais elas que estão aprendendo, né, sobre Jesus. Agora, tem uma coisa que é muito importante. A cabecinha dessas crianças são muito confusas. Quando eu estive no Mianmar, que é um país budista também, eu estava conversando com algumas crianças, algumas delas sabiam inglês, poucas. As que não sabiam, tinha um tradutorzinho ali. Mas eu conversei com uma criança que estava com um colarzinho que tinha um monge. E eu cheguei nela e falei assim, quem é esse no seu colar? Ela virou para mim e falou assim, é o outro Jesus.
Então, assim, você vê que ela fica muito confusa, porque veio de uma família budista, num país budista, e aí numa escolinha que era adventista ali, né, na fronteira, que fala sobre Jesus. Então, a cabeça dela fica muito confusa. Eu digo que o processo, vou falar aqui para uma estudante de psicologia, para outro, né? O processo cognitivo de compreender uma verdade que está fora do seu escopo de criação é desafiador. O processo de compreensão dele é diferente. Mas eu até achei que ela fez uma conexão, Olha... Exatamente. Né? Você tá... Esse é o segundo Jesus. Você está me falando aqui desse Jesus, é uma figura divina. Então, para ela tinha outra. Ela falou, é outro Jesus, né? É isso mesmo. Então, ela conseguiu ainda fazer realmente uma conexão e tudo mais. Agora, uma pergunta para os dois me responderem. Porque a gente, quando fala de missão, a gente fala de um exercício muito prático da fé, né? E, ao mesmo tempo, é algo muito complexo, justamente porque as pessoas vivem uma cultura muito diferente. Aqui, na América do Sul, onde a gente tem uma cultura religiosa parecida, o cristianismo é conhecido, né? A gente cada vez mais tem crescido o número de evangélicos no Brasil, por exemplo. Então, você começa a dar estudo bíblico para uma pessoa, daqui a pouco aquela verdade cala muito fundo no coração dessa pessoa. Fala, nossa, isso está escrito na Bíblia. Então, nossa, eu não conhecia. E aí a coisa se desenvolve. Num país como esse, eu já vi missionários, por exemplo, contando, missionários que são integralmente missionários, né? Vivem naquele país. E eles ficam muito tensos com relação ao tempo de espera para conseguirem ver um resultado, para conseguirem, né, atingir realmente o coração daquelas pessoas. O primeiro desafio é conseguir até interagir naquela cultura. Aí depois falar de Cristo ainda é, né, um outro passo. Vocês em algum momento dessa experiência de vocês, vendo cenas tão difíceis, vendo situações tão precárias, vocês pensaram assim, poxa, e esse silêncio que eu tô tendo aqui, né? De repente as coisas não estão acontecendo no tempo que eu esperava, não como eu orei hoje de manhã e as coisas não aconteceram como eu pedi para Deus que acontecessem. Como é que foi esse movimento entre nada acontecendo e ao mesmo tempo o exercício da fé e o diálogo que vocês estabeleceram com Deus? Quando eu cheguei, antes de eu ir para a Ásia, é muito engraçado, inclusive. Eu coloquei no meu coração ali, eu falei assim pra mim mesmo, falei assim, o meu objetivo, e aí já começa errado, né? Porque era um objetivo meu, não era um objetivo, assim, espiritual. E depois que eu fui perceber isso, que tava vindo mais porque eu queria pra mim, era batizar um budista. Aí hoje eu olho e começo a dar risada, né? Porque 6 meses ali, vou converter assim um budista. Nesse contexto, a gente entende que não é assim que funciona. Então, pra mim, foi muito decepcionante esse lado de as minhas ações não são o suficiente. Só eu estar ali não é o suficiente. Uma pessoa não vai... Eu não vou chegar ali e ter um relacionamento com uma pessoa de 3 dias, ela vai chegar e falar assim, nossa, você é muito diferente, eu quero conhecer o seu Deus. Não é assim, igual a gente escuta por aí, né? Só que foi lá que eu aprendi muito forte a missão através da oração. Porque não adianta nada ter as suas ações se você não tiver oração. Você precisa do Espírito Santo ali e é ele que faz o processo de conversão no coração de uma pessoa. Então, eu aprendi muito forte o que é orar. Eu acordava às 4 da manhã para orar pelo país e por pessoas específicas. Porque eu falei assim, eu estou nesse país, mas não adianta nada. A minha presença aqui, o que sou eu perto do Espírito Santo? O Espírito Santo pode fazer, não eu. Então, foi muito bom eu ter aprendido isso. Para mim, foi essencial. E Deus, ele colocou assim no meu coração algumas pessoas específicas para eu orar. Por exemplo, quando eu estava viajando de volta, eu fiz uma parada no Catar. E aí eu orei para Deus, falei assim, olha, eu estou voltando, mas eu quero que o Senhor me dê mais uma oportunidade de falar do Senhor, nem que seja no aeroporto. E aí parou um muçulmano do meu lado. E aí ele começou a falar comigo, conversar, e falou assim, qual que é a sua religião? Eu falei, eu sou cristã, e você? Ele falou assim, eu sou um muçulmano. Aí eu falei, sim. Enfim, conversando ali um pouquinho. E eu senti vontade de orar por ele. Então, mesmo depois dessa situação, eu continuo orando por ele, sabe? Porque a missão maior acontece através da oração. Intercessão é muito poderoso. Foi uma resposta de oração, né? Esse muçulmano, esse encontro. Isso. Eu relembro aqui uma pergunta que eu fiz para o padre Francisco,
que é um padre que está há mais de 30 anos no continente, um padre brasileiro que estava a 20 quilômetros da vila onde a gente estava. Aham. Ele soube que a gente ia estar lá, que a gente era brasileiro e preparou um almoço na paróquia dele. É outro prato. Lá no outro Chad. padre, lá no Chad. Não na Albânia, no Não, Chad. no Chad. E aí chegamos lá e sentamos, começamos a conversar. Eu perguntei, Padre Francisco, o que você diria para um pastor que está aqui para fazer um projeto de missão com um grupo de alunos? Chamou todo mundo para o almoço. Ele falou assim, pastor, quando a gente vem para cá, a gente acha que todo mundo que está aqui é pagão. Uhum. A gente acha que todo mundo aqui está perdido. Mas a gente esquece que o Espírito Santo chegou antes da gente, que foi o que a Bianca falou. E que o Espírito Santo é o maior interessado na salvação dessas pessoas. Não somos nós. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou testemunhar, eu vou interceder e vou viver. É isso que eu vou fazer. Porque aí tem um detalhe importante quando a gente está falando de religiões orientais. Quando a gente fala de budismo, quando a gente fala de hinduísmo, quando a gente fala de islamismo, nós estamos falando de religiões que estão ligadas ao nacionalismo. Então, o que ele é o que ele é como cidadão daquele país. E ele dizer assim, não sou mais agora dessa religião, é como se ele estivesse negando a nacionalidade dele. Então, o desafio para que isso aconteça, para que ele conheça o cristianismo e para que esse Jesus se torne relevante para ele, e ele dizer, porque ele vai ter que dizer para a família, ele vai ter que dizer para a sociedade. Uhum. Isso, na nossa mentalidade, a gente não consegue entender isso. Porque no nosso país tem o quê? Uma diversidade religiosa. Existem embates quando uma pessoa conhece uma verdade da palavra e agora diz para o seu contexto familiar. Mas existem embates aqui. Mas é diferente, entende? Quando está associado a ele como... né, a identidade dele, né? No país, está na identidade. Em alguns países está na identidade, a identificação religiosa. Então ele vai chegar e vai dizer, agora eu não sou mais. Sim. Por isso, o que a Bianca falou é essencial. O que eu posso fazer? Eu vou interceder e colocar que o Espírito haja, né? Porque não sou eu. Eu só sou um instrumento ali. Uhum. O tempo, o que vai acontecer é uma ação sobrenatural. De Deus. E em meio a tantas dificuldades, né? Porque vocês tiveram aí países com guerra, muita fome, muitos problemas políticos. Já pensaram, quando vocês estiveram lá em algum momento, em desistir? A gente sabe que foi Deus que orientou e tudo, mas a gente é ser humano, né? Então, acredito que abrir mão das férias, como o senhor abre mão, você também abre mão aí de um tempo da sua vida. Como foi esse desafio? Dizer, não, vamos até o final e ainda quero mais. Ninguém pensou em desistir, não? Posso falar, Bianca? Pode falar. Eu já pensei um monte de vezes. Eu já pensei assim um monte de vezes. Como é que eu vou terminar essa escola aqui? Porque para mim as coisas ficam 3 vezes mais caras. Aham. Né? É estrangeiro, tem dinheiro, né? E eu aproveito, abro uma janelinha aqui para agradecer, porque todo esse projeto, né, a construção da escola, está sendo feito através de doadores pessoais, amigos, empresários. Agora a Federação dos Empresários, dos Empreendedores Adventistas também está entrando no projeto, então quero agradecer a todos esses que estão envolvidos aqui, a lista é muito grande. Mas você pensa assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui sair do país, eles cobraram da gente um valor para sair do país. Então estamos falando de alta corrupção. É quase um sequestro. Exatamente, aí você pensa assim, vou voltar aqui de novo? Pois é. E vem aquela mentalidade do início que a gente conversou, né? Como se, não, a gente vai para ajudar e ainda acontece isso. Exatamente. Tem que ter muito equilíbrio. Exatamente. Né? Então é assim,
Mas aí vem aquilo que a motivação inicial, né, Bianca? É o chamado que Deus faz, né? Então vamos concluir. Temos dificuldade? Vamos concluir. Tem lá o indivíduo, você vai trazer areia aqui, né? A areia tem que ser dessa para fazer a fundação da escola. Aí ele traz um monte de pedra grande. Não é essa. Aí eu falei, não, então você vai ter que pagar pela outra. Não, mas eu já paguei por essa. Sabe? Então, esse processo, ele é... Mas a gente não pode esquecer que é uma luta entre o bem e o mal. Toda a ação missionária, em qualquer lugar, seja dentro da casa, na vizinhança, em qualquer lugar, é uma luta entre o bem e o mal. Por isso, o Senhor tem que ir à frente. E você? Eu senti muito medo. Eu não sei, eu acho que eu fui muito jovem. Não que isso seja um erro, eu acho que eu fui na idade ideal para mim, mas é jovem, assim, com 18 anos. Eu me senti sozinha muitas vezes e estar ali nesse ambiente de guerra, quando eu fiquei doente, né, que eu comentei com vocês, febre muito alta, eu fiquei muito ruim ali, sem minha família por perto. Esses momentos foram muito difíceis para mim. E a saudade também de casa foi forte. Mas a gratidão por estar vivendo isso foi muito grande. Mas pensar em desistir, assim, eu acho que isso veio até mim quando eu senti esse medo e uma solidão. Só que é interessante porque quando eu estava ali ajudando as pessoas, eu me sentia preenchida também. Então, é uma via de mão dupla aí. Mas você é uma corajosa. Eu me acho muito aventureira. Os dois são. Eu me acho muito aventureira. Eu gosto muito de conhecer, de conversar, de me relacionar. E eu acho que isso pode ser muito útil para o reino. Eu tenho certeza que foi uma coisa que Deus colocou em mim. Não é coisa que vem de mim. Porque tudo que há de bom em mim é Deus. Verdade. Eu sou ruim. É um dom. Antes da gente quase encerrar aqui, deixa eu falar uma coisa super interessante. A gente sempre fala da esperança, tem vários estudos que a gente fala aqui sobre a esperança, estudos que você pode fazer pelo seu WhatsApp. E a esperança é uma grande missionária também. Esperança estuda a Bíblia com pessoas ao redor do mundo, inclusive nesses locais. Aí, Janela 1040, esses países orientais que a gente estava conversando aqui, temos alunos que estudam com a Esperança. E você pode fazer um estudo bíblico em parceria com a Esperança. E essa pessoa que você está dando o estudo bíblico pode estar em qualquer lugar do mundo. Não importa a geografia. Ela tem o dom de línguas agora, né? Ela tem. Ela fala em qualquer língua, inclusive, que precisar. É uma coisa incrível. Essa função que eu estou falando, inclusive, de dar esse estudo bíblico em parceria, você pode acessar no novotempo.com/ensinar a Bíblia. Tá aparecendo aqui no GC também. novotempo.com/ensinar a Bíblia. De repente você não se sente preparado. Ser missionário, como a gente conversou aqui, não é só atravessar um oceano, né? Você pode ser missionário agora fazendo o que quer que você esteja fazendo no seu cotidiano e com as pessoas aí ao seu redor. De repente você não se sente preparado, você não sabe como apresentar essa verdade bíblica. A Esperança vai fazendo esse trabalho junto com você e é sensacional. novotempo.com/ensinar a Bíblia. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Agora, Fernanda, acho que para a gente concluir aqui, com certeza, quando a gente fala de missão, o público vem com muita força, falando do desejo que tem de fazer missão, de ter esse momento de realmente ser desafiado, ter a fé desafiada e realmente contribuir para alguém que precisa conhecer esse evangelho. Que conselho vocês dariam? Demos alguns aqui, né? Você falou sobre o idioma, falou sobre ter um relacionamento diário com Deus, né? Tá preparado para entender essas diversidades e tudo mais, se inserir numa cultura. Mas o que mais, além dessas coisas, vocês destacariam para ser realmente assim, olha, quer se preparar para a missão? Quer em algum momento aceitar esse desafio de fé? Qual conselho vocês dariam? Sinta-se à vontade. Um conselho que eu dou é principalmente, né, como eu já tinha dito, se apegar a Deus, porque na hora certa Ele vai te levar para o campo missionário. Em Mateus 28, Deus deu uma ordem para todos os discípulos, não só os que estavam ali com Ele, todos os discípulos. E nós todos que estamos aqui somos discípulos. Então, nós todos temos essa função de ir às nações pregando o Evangelho.
Então, se entregue a Jesus de verdade, porque na hora certa, quando você estiver com o coração totalmente rendido a Ele, Ele vai te levar para o campo, porque essa é com certeza a vontade de Deus. Eu cito o texto de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, o capítulo 9, a partir do verso 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de que por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tenha um olhar sensível para as pessoas, para a necessidade delas, quem elas são. Lembra que na parábola do samaritano, a pergunta não é quem é o próximo, mas é que tipo de próximo eu sou. E isso começa dentro de casa. Ali é o meu maior campo missionário. Como pai, como um filho, eu não sei se na sua família todos compartilham da mesma fé, mas seja ali um testemunho. E como a Bianca citou, se coloque nas mãos do Senhor e isso vai se ampliar. Deus vai te usar em todos os lugares. E se for numa missão intercultural, que aconteça, né? E atenda esse chamado. Se prepare para isso. E aí eu quero dar só 2 sugestões de leitura. Eu ia até te perguntar sobre os livros. Tá? Pode, vamos Posso falar colocar? assim, pode. Esse aqui é um livro que todo missionário que vai participar de algum voluntariado, a Igreja Adventista, ele lê, que é o Passaporte para a Missão, é uma produção da Igreja Adventista, dicas maravilhosas. E esse aqui é para você, é um guia simples, né? Para missões de curto prazo. Então, se você foi convidado para participar, não importa onde é, eu acho que vale a pena, tá? Missões de curto prazo são boas dicas. A gente encontra esses livros na CPB, será? Esses normalmente em sedes da Igreja Adventista, no programa de voluntariado, no site da igreja, você vai ter. Não vai estar... eu acho que não está disponível nas livrarias, mas nas sedes, nos escritórios da igreja, sempre tem um responsável pelo programa de voluntariado, ele vai ter à disposição. E esse aqui daí, em qualquer livraria, site, Amazon. Hoje em dia está muito fácil de conseguir achar livro, né? É só você digitar o título lá. Exatamente. Em algum momento vai chegar para você aí, ó, um passaporte para missão. Tem esse aqui, deixa eu mostrar o outro aqui. Sim. Nessa câmera. Guia para missões de curto prazo. Então aqui os 2. Tenho certeza que vai ser muito útil. Esse guia, eu não conheço ele, mas o Passaporte para a Missão, eu cheguei a ler ele, eu ganhei do meu pastor, o Sael Dias, quando eu decidi ir para a missão. E ele é um livro muito bom, ele te ajuda, de fato, a se conectar mais com a missão. Muito bom. Gente, quero agradecer muito vocês por terem vindo, né, Fernanda? Compartilhado. Muito bom, eu saí daqui animada já. Animada, pensando aí, quem sabe nas próximas férias, né, pastor? O senhor sempre me incentiva. Quem sabe concretiza quem sabe? Isso aí. Então, que Deus continue abençoando vocês. Amém, igualmente. Cultivarem cada vez mais esse espírito missionário, né? E ajudarem as pessoas a conhecerem mais desse Jesus que a gente tanto ama. Então, Amém. Muito obrigado. Privilégio. Bianca, que veio aqui a primeira vez, tem presentinho, olha, chegando ali pra você. Ai, obrigada. Tá aí, ó, a sacolinha do Hope Hour com os presentinhos, uns mimos pra você. Olha, tem até uma xícara. Tem, do NT Play, pra você acompanhar a gente. Muito obrigada. Obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigado, Fernanda, pela parceria mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Muito bom estar aqui. Estão convidados. Todos nós no chat. Vamos lá. Obrigado a você que ficou com a gente aqui até agora. Semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio aqui do Hope Hour. Até lá. Tchau, tchau.